Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Irmãos e irmãs, quem está acompanhando a liturgia esta semana, ontem nós ouvimos no Evangelho a manifestação de Jesus aos discípulos de Emaús. Hoje, nesta semana da oitava da Páscoa, que é uma semana, 8 dias em que celebramos a Páscoa, e que os evangelhos justamente narram a manifestação de Jesus ressuscitado aos discípulos, pedindo a eles que eles sejam testemunhas da ressurreição. Hoje, então, o evangelho nos narra o testemunho desses discípulos, dos discípulos de Emaús, falando aos outros discípulos desse maravilhoso encontro. Quem faz experiência com Cristo ressuscitado não pode ficar para si mesmo, tem que falar para os outros, tem que fazer propaganda com palavras, mas também com a vida. Temos que espalhar para o mundo essa boa notícia. Ele está vivo, ressuscitado. E eles aqui nem chegam a terminar de narrar o fato. O que acontece? Jesus reaparece para eles. É claro que o evangelho de hoje traz muitos ensinamentos para nós, e poderíamos destacar aqui alguns ensinamentos com este relato da manifestação de Jesus aos discípulos hoje. O primeiro ensinamento que poderíamos destacar é que Jesus se manifesta aos discípulos e se coloca no meio deles, no centro. O que isso quer dizer? Que toda vez que nós anunciamos Jesus, o Cristo ressuscitado, Ele se faz presente. Todas as vezes que nos reunimos para fazer memória do Senhor, foi isso que os discípulos estavam fazendo, memória, Ele se faz presente. É isso que acontece em cada Santa Missa, Celebrar a missa, a Eucaristia, é fazer memória
da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E quando nós nos reunimos para fazer memória, Ele se faz presente no meio de nós. Na Santa Missa, presente no meio de nós, reunidos em seu nome, presente na palavra, falando conosco na palavra, presente na figura do sacerdote, e depois a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Então todas as vezes que a igreja se reúne para fazer memória, Ele se faz presente. Por isso que várias vezes o padre diz, né? O Senhor esteja convosco. Que maravilha, Ele está no meio de nós, vivo, ressuscitado, Ele está no meio de nós. Outro ponto que poderíamos destacar, quando Jesus se manifesta, Ele se coloca no meio, no centro, está no meio de nós, no centro da nossa vida. A liturgia, quem é o centro? É o altar, tudo acontece ao redor do altar, né? Por mais que tenhamos imagens dos santos, da Virgem Maria, mas o centro é o altar. O padre, quando chega, beija o altar, porque vai dizer o autor da carta aos Hebreus, Cristo é altar e hóstia, reverência que se faz ao altar, tudo ao redor dele. Ele é o centro, Jesus é o centro da nossa vida. Então Jesus aparece no meio deles, e colocar-se no meio significa que a partir de agora, Cristo ressuscitado deve ser o centro da fé dos discípulos, deve estar no centro das nossas vidas, das nossas ações. Ele deve ser o centro, nada nem ninguém deve ocupar o centro, é sempre Jesus, para que a partir dele possamos agir, pensar, sentir e agir a partir dele. Colocar o Jesus no centro é isso, é começar a ver o mundo, a sentir, a falar a partir de Jesus, agir a partir de Jesus Cristo. É Ele que vai agora nortear as nossas atitudes, nossos sentimentos e pensamentos, é a partir dele. E depois de se colocar no centro, Jesus deseja a paz. A primeira manifestação de Jesus aos discípulos é desejando a paz. Bonito isso, né? A paz esteja com vocês. Porque os discípulos ainda estavam com o coração muito afetado. Por que Jesus então deseja a paz? Porque eles estavam muito atormentados, o coração muito abalado por conta daquilo que havia acontecido, né? A crucificação e morte de Jesus. Era uma dor muito grande, que impedia que os discípulos tivessem paz no coração. Por isso que ele, quando se manifesta, a primeira coisa que deseja é a paz. Outro ponto que poderíamos destacar, eles ficaram assustados e cheios de medo. A nebulosidade instalada no coração dos discípulos era tamanha que eles não o reconheceram. Jesus então logo trata de tranquilizá-los, mostrando o quê? Os sinais da crucificação, né? Mostra as mãos e os pés, as marcas dos pregos. Para quê? Para que não tivessem dúvida de que era Ele mesmo, não era um fantasma que eles estavam vendo, não estavam tendo uma alucinação. Sou eu mesmo, olha aqui. Como eles tinham resistência em acreditar então em Jesus, Jesus procura trazê-los de volta à realidade, pedindo algo para comer. E o fato de Jesus pedir algo para comer com eles, né, mostra que a ressurreição não é um acontecimento miraculoso que ocorre em ocasiões especiais, mas algo que deve estar no cotidiano da vida. Quem é mais velho aqui, ou melhor, quem é mais antigo aqui, vai se lembrar de uma música que a gente cantava na igreja que dizia: a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é... Poxa, vocês são mais velhos que eu, não sabe? A Páscoa é todo dia. Então todo dia devemos fazer essa experiência da Páscoa. A Páscoa não é um acontecimento
que acontece só uma vez por ano. Todos os dias da nossa vida tem que acontecer Páscoa, tem que acontecer morte do homem velho, pecador, para que possa ressurgir o homem novo, cristão, nova criatura em Cristo Jesus. Então a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. A certeza da ressurreição nos faz ter uma vida normal, firmes na fé e tranquilos em nossas boas ações. Durante então a refeição, Jesus busca abrir a inteligência dos discípulos. O texto fala isso, né? Abrir a inteligência. E a inteligência se abre quando? Quando lemos as Escrituras. Jesus usa das Escrituras para poder abrir a inteligência dos discípulos. O católico, para ser um católico inteligente na fé, tem que saber, melhor, tem que ler as Escrituras, né? Saber ler a Escritura. Por isso que muitas vezes somos enrolados pelos outros, mudamos de igreja, mudamos de religião. Por quê? Porque não lemos as Escrituras, e aí somos ignorantes nas coisas de Deus, na fé. Então, um católico que lê a palavra de Deus, que busca estudar a palavra de Deus a partir do magistério da igreja, ele não vai se deixar levar por qualquer outra coisa, vai ter uma inteligência, né, na fé. Então, Jesus busca abrir a inteligência dos discípulos. As Sagradas Escrituras nos elucidam a respeito da ressurreição e nos mostram o que devemos fazer. Todas as vezes que lemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, entendemos e participamos do mistério da ressurreição. E aí gostaria de destacar então, por último, o Evangelho termina com a ordem dada por Jesus aos discípulos, e é uma ordem para nós hoje. Qual é a ordem que Jesus dá aos discípulos no finalzinho do Evangelho? Quem lembra? Não pode dormir na hora da missa, tem que estar atento. Ele fala, qual é a ordem que Jesus dá? Vós sereis testemunhas de tudo isso. Olha só, ele fala para os discípulos de ontem, mas fala para os discípulos de hoje, que somos nós. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Tudo isso o quê? Da ressurreição, vivendo como ressuscitados, no mundo de gente morta, mortos vivos, de gente sem alegria, sem esperança, sem perspectiva, de gente no pecado, longe de Deus. O cristão ressuscitado com Cristo pelo batismo, foi isso na vigília pascal, fizemos a renovação das promessas do batismo, confirmando o nosso compromisso de renascidos com Cristo. Nós temos que, ressuscitados com Cristo, temos que dar testemunho da ressurreição. Então não pode ser um cristão desanimado, triste, azedo, problemático. Não, tem que ser um cristão que dê testemunho com a vida, que Jesus está vivo. Quem é que vai acreditar que Jesus está vivo se percebe um monte de gente morta, azeda, triste, complicada? Tudo está ruim, pessimista. Não, o mundo tem que olhar para nós e perceber em nós a alegria do Evangelho, perceber nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos que Jesus está vivo. Eu quero crer, eu quero descobrir, eu quero conhecer esse Jesus, porque eu percebo algo diferente nesse irmão, nessa irmã. É essa força do ressuscitado que está em você. Então, vós sereis testemunhas de tudo isso. Volta para casa com isso na cabeça e no coração. Após essa manifestação, os ensinamentos, Jesus pede que os discípulos testemunhem o Evangelho, anunciando a conversão, o perdão dos pecados, começando pelos lugares mais urgentes. Nesse caso, Jerusalém, lugar da paixão e morte de Jesus. É nas Jerusaléns dos nossos dias, os lugares aonde precisamos ir para anunciar a ressurreição. Qual é a Jerusalém que hoje você precisa ir anunciar a ressurreição? Cada um tem a sua Jerusalém. Talvez seja a sua casa, sua família, seu local de trabalho, até mesmo na sua comunidade.
Não sei. Pai, pergunta para Jesus hoje: qual é a Jerusalém que eu preciso ir, Senhor, para anunciar a ressurreição, para dar testemunho do Evangelho da salvação? Todos nós, não é só o padre, são só os padres, os bispos, todo batizado é convocado por Ele. Vós sereis testemunha de tudo isso. É preciso ir a Jerusalém de hoje. Qual é a Jerusalém que você precisa ir? Descubra isso. Vá sem medo, vá com coragem, porque Ele ressuscitou e vai com você. É o que vemos os discípulos fazer na primeira leitura de hoje, né? Pedro e João aproveitam o episódio da cura do mendigo aleijado que esmolava para anunciar a ressurreição e a palavra de Deus, exortando-os a se converter, a mudar de vida e aderir a Cristo, o vencedor da morte. Irmãos e irmãs, encontramos nesses gestos dos discípulos aquilo de que nós precisamos para sermos anunciadores da palavra de Deus, testemunhas da ressurreição. É com esses gestos concretos de amor, solidariedade, que daremos testemunho e traremos para Cristo os que ainda estão afastados dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.